Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos recebendo Sayed M. Marandi, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociação nuclear do Irã. Então seja bem-vindo de volta ao programa. Parece que o pior aconteceu. Os americanos agora atacaram diretamente. Eu gostaria de perguntar um pouco sobre a extensão dos danos ao Irã, mas também imagino sobre a retaliação iminente. Mas se pudermos começar pelos danos, o que realmente está acontecendo lá no local? Porque as informações são bastante contraditórias. Bem, há uma complicação aqui, e é por isso que preciso explicar com cuidado. O dano não foi grave, mas os iranianos não querem minimizar isso. Eles não querem minimizar o que aconteceu. Eles estão dizendo que isso foi um ato de agressão, um ato de guerra, e por isso estão enfatizando que não deve ser minimizado. Mas a realidade é que os americanos, o que aconteceu foi que os Estados Unidos rasgaram a Carta da ONU, rasgaram o direito internacional e entraram em guerra contra os iranianos. Isso é algo com que eles terão que lidar e terão que enfrentar as consequências. Haverá retaliação iraniana. Então, a quantidade de danos não é relevante. Eles declararam guerra. Eles estão em guerra. São iguais ao Netanyahu. Pelo que entendi, bem, como ainda é cedo, não quero entrar em detalhes porque pode faltar alguma informação, então preciso de mais tempo para entender tudo. Mas, de qualquer forma, acho que para os iranianos, o que importa é que a guerra contra o regime israelense vai continuar. O Irã vai continuar a punir o regime. Vimos, hoje de manhã, que os iranianos realizaram fortes ataques com mísseis. E 24 horas por dia, os iranianos estão realizando ataques com drones. E muitos desses drones estão atingindo seus alvos. E eles também estão esgotando as defesas aéreas. E os iranianos não vão interromper seu programa de enriquecimento nuclear sob nenhuma circunstância. Além disso, posso dizer que o Irã, embora ainda não tenha decidido, está se aproximando de deixar o TNP. Portanto, mesmo que seja apenas para proteger os ativos do Irã, o país deveria, a partir de agora, repensar sua cooperação com o TNP, para que os Estados Unidos e outros não saibam o que o Irã está fazendo, e assim, não possam matar pessoas ou destruir ativos. Novamente, embora o que os Estados Unidos fizeram hoje não tenha sido de grande significado, no sentido de que não houve muitos danos, não houve danos extensos, eles ainda assim realizaram um ato de guerra. E isso é o que importa para os iranianos. Portanto, isso terá consequências globais, porque a Carta da ONU não terá mais nenhum valor. Terá consequências militares, porque o Irã irá retaliar, e terá consequências para a Agência Internacional de Energia Atômica, porque no futuro, o Irã vai pensar de forma diferente sobre como coopera e que tipo de informação, se houver, deve ser fornecida a órgãos controlados pelos Estados Unidos. Como você deve saber, o Conselho de Negociação, Agência Internacional de Energia Atômica, é um órgão político, não é um órgão técnico. Agency's Board of Governors is a political body, it's not a technical body. And I did a DeepSeek search and eu fiz uma busca no DeepSeek, e 17 dos membros. O DeepSeek nem sempre está certo, assim como nenhuma das outras IAs, mas 17 dos 35 Estados-membros são europeus e norte-americanos. E então Coreia e Japão também são membros permanentes. Isso dá ao Ocidente uma maioria muito clara em todas as questões. Então, quando a IAEA é usada como uma ferramenta de dominação e hegemonia ocidental, e para justificar agressões, acredito que haverá discussões sérias em Teherã sobre nosso futuro relacionamento com esse órgão. Portanto, o que os Estados Unidos fizeram vai ter consequências importantes. Gostaria de contestar a ideia de que a Carta da ONU foi descartada, mas é um pouco difícil. Novamente, isso vale para os Estados Unidos e os europeus, que falaram nos últimos 3 anos sobre a agressão não provocada na Ucrânia.
Isto sim é uma agressão não provocada. Até agora, nesta manhã vi as respostas vindas de Kaja Kallas, da chefe de política externa da Huawei, e de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O Irã não pode ter uma arma nuclear, o que interpreto como uma declaração de apoio. Mas parece que é só nisso que eles podem se apoiar. Ou seja, o Irã não pode ter uma arma nuclear e Israel tem o direito de se defender. É um argumento tão estranho de se fazer quando os próprios serviços de inteligência deles reconhecem que não existe um programa de armas nucleares. E foi um ataque surpresa. Quero dizer, isso é, além do que está sendo feito com o Irã e o Tratado de Não Proliferação, acho que as pessoas não percebem necessariamente o que está sendo feito com o direito internacional. Não dá mais para voltar ao que era antes. Mas você mencionou que o Irã pode sair do Tratado de Não Proliferação como consequência. Isso seria simplesmente uma forma de não querer as inspeções, já que a AIEA repassa informações. Ou talvez também para desenvolver armas nucleares como forma de dissuasão contra futuros ataques. Não posso falar em nome do governo, mas acredito que, sem dúvida, as questões levantadas no Irã são de que a AIEA, que atua como agente do Ocidente, obtém informações e as repassa para os adversários do Irã para que possam bombardear o país. E então, como você apontou, líderes, políticos e autoridades ocidentais justificam isso e dizem: Israel tem o direito de se defender. Assim, os israelenses podem massacrar pessoas, destruir países, travar guerras, e tudo é considerado autodefesa. Qualquer coisa que o regime israelense faça, seja massacrar crianças, como vimos esta manhã com mais um grande massacre, é justificada. Massacring children, as we saw this morning, there was another major massacre. It's all self-defense. The Europeans, Americans have created. É tudo autodefesa. Os europeus e americanos criaram esse mundo distópico, onde as palavras já não significam mais nada. Eles apenas brincam com as palavras, e o significado delas é aquilo que eles escolhem que seja naquele momento específico. E é por isso que eu digo que a Carta da ONU foi jogada pela janela. Entendo porque você diz que talvez não seja totalmente o caso, mas acho que nas circunstâncias em que vivemos, está claro que a Carta da ONU não vai ser nada que impeça agressão, ou que impeça guerra, massacre ou genocídio. E temos visto isso pelo menos nos 20, 21 meses. Mas eu acho que para o Irã, o mais importante agora é que ele terá que retaliar. Não sei se o Irã vai sair do TNP agora, mas acho que está sendo pressionado nessa direção. Pode acontecer. Não sei. Não sou um tomador de decisões, mas pode acontecer. Mas se não acontecer, tenho certeza de que o argumento para sair do TNP está ficando mais forte. E acho que o Irã vai continuar pressionando o regime israelense até que o regime fique exausto. E está claro que está perdendo. Se não estivesse perdendo, eles não estariam tão ansiosos e insistentes para que os americanos entrassem na guerra, o que aconteceu na noite passada. Então veja, isso não vai mudar a equação em benefício dos israelenses. Isso só unifica ainda mais os iranianos. Cria uma preocupação maior no sul global sobre o fato de que os Estados Unidos se tornaram um agente descontrolado, assim como seus aliados sionistas em Tel Aviv, e que os europeus são atores que obedecem cegamente aos americanos. Não importa quais atrocidades cometam, não importa quais violações pratiquem. Isso não é uma boa notícia para o Ocidente. Não acho que ninguém no Ocidente deva comemorar. A Fox News pode comemorar o quanto quiser, mas acho que está claro que isso vai prejudicar os Estados Unidos mais do que qualquer outro. Este é um problema de alianças em tempos de paz. Um dos desafios é que a lealdade a blocos militares é colocada acima do direito internacional, mesmo que os países reconheçam que desfazê-la terá consequências graves.
Você mencionou que o Irã terá que retaliar, então acho que perguntar se isso vai acontecer ou não parece uma pergunta boba neste momento. Mas quais você acha que seriam os alvos mais prováveis dessa retaliação? Você acha que o Irã focaria principalmente em Israel ou acredita que haveria necessidade de atacar diretamente os Estados Unidos? E nesse caso, quais seriam os melhores alvos possíveis? What are the best possible targets? Well, I think there's no Bem, acho que não há dúvida. Existe um arquivo separado para os Estados Unidos e os ataques a alvos israelenses continuarão como antes. Como eu disse esta manhã, houve um ataque particularmente pesado com novos mísseis que causaram danos muito significativos ao regime. Temos que lembrar que Israel não é grande. Quando o Irã atinge uma área, isso tem enormes ramificações para todo o país, enquanto o Irã, por outro lado, é enorme. E quando os israelenses atacam, as pessoas não ficam sabendo, a menos que vejam a notícia nas redes sociais. Então, mesmo em Teherã, se houver um ataque, e você já esteve em Teherã, se houver um ataque, digamos, que atinja um lado de Teherã, você não fica sabendo do outro lado da cidade, a menos que veja nas notícias. You don't hear about it on the other side of Tehran unless you see it in the news. And the Israeli missiles and drones, their warheads. E os mísseis e drones israelenses? Suas ogivas são muito menores. Muitos deles são abatidos, mas os que atingem seus alvos têm ogivas pequenas. Já os mísseis iranianos têm cargas muito pesadas. São muito destrutivos, como você pode ver nas imagens. Então esse é um ponto. A questão israelense é separada. Minha crença é que os iranianos vão atacar os americanos com muita força. Mas os iranianos não são emocionais. Eles não deixam as emoções tomarem conta. O Irã é muito calculista. Eles observam o que aconteceu, analisam a situação e só então tomam uma decisão. Portanto, o Irã poderia ter retaliado imediatamente na noite passada, por exemplo, contra alvos na região do Golfo Pérsico. Mas não fez, porque os iranianos querem ver exatamente o que os americanos fizeram. Didn't do so because the Iranians want to see exactly what the Americans did, because there are infinitely different types. Porque existem infinitos tipos de cenários, dependendo de quão forte os americanos atacam, o que os americanos atacam e quantos alvos eles atingem. Se os americanos atingirem vários alvos e causarem muitos danos, isso é algo muito diferente de bombardear um lugar que já foi bombardeado várias vezes e não causar nenhum dano significativo. Mas ainda assim é um ato de agressão. Então eu acho que o Irã, os líderes iranianos, tanto políticos quanto militares, provavelmente estão agora discutindo que tipo de resposta eles devem dar, que por um lado desestimule os Estados Unidos no futuro, mas que também seja vista pelo Sul global, nossos amigos, aliados e a comunidade internacional como razoável. As being as reasonable, so that because right now Iran has huge global support. Porque neste momento o Irã tem um enorme apoio global. E eu nunca vi tanto apoio ao Irã em todo o mundo, em todo o Sul global e até mesmo entre o público no Ocidente. Isso para mim é bastante surpreendente. Como o Irã se tornou atraente para tantas pessoas diferentes. Então o Irã quer manter isso. Claro, obviamente eles querem que as pessoas continuem a apoiá-los, mas também querem que os governos do Sul global apoiem a posição do Irã. Então, acho que o Irã vai levar tudo isso em consideração. Mas acredito que haverá uma resposta militar séria, porque este foi um ato de agressão grave, independentemente do fato de que talvez não tenha causado tantos danos assim. Eu estava pensando o mesmo, que a resposta do Irã provavelmente terá que ser medida ou calculada, baseada bem para mim em algo mais ou menos simétrico aos danos que lhe foram infligidos. Porque como você disse, conquistar os corações e mentes, acho que não só do Sul global, mas do mundo inteiro, precisa ser equilibrado com a necessidade de restaurar a dissuasão. Mas sim, eu vejo a mesma coisa. Depois de quase 2 anos de genocídio, e claro, desse ataque surpresa durante as negociações, acho que tudo isso gerou muita simpatia pelo Irã, que ele não gostaria de desperdiçar. Mas isso também impacta o tipo de alvos. Por exemplo, o Irã seria mais hesitante em atacar bases dos estados do Golfo em uma guerra que poderia arruinar as relações ali,
ou até mesmo trazer os estados do Golfo diretamente para a guerra. Ou acho eu, as relações já estavam arruinadas quando permitiram que seus territórios fossem usados contra o Irã. Bem, esses estados no Golfo Pérsico não são fortes o suficiente para entrar em qualquer guerra. Eles são impotentes e não dependem do próprio povo, pois são ditaduras familiares em todos os casos. Portanto, estão completamente vulneráveis. Se o Irã, por qualquer motivo, atacar, eles não estão em posição de fazer nada a respeito. E o Irã vê todos eles como cúmplices, porque todos têm bases dos Estados Unidos. Todos são cúmplices do que os Estados Unidos têm feito em Gaza e no Iêmen. O Catar, por exemplo, assim como os Emirados e o Bahrein, suas bases foram usadas para ajudar a campanha de bombardeio no Iêmen, por exemplo. Esse é apenas um exemplo. Mas essas bases também foram usadas para Gaza. Então eles estão completamente atrelados ao Ocidente. Nenhum deles quer guerra, porque sabem que se houver uma guerra entre o Irã e os Estados Unidos, todos esses regimes familiares serão varridos. Nada restará. Eu não sei o que os iranianos farão, realmente não faço ideia, mas acho que haverá um jogo de equilíbrio. Por um lado, terá que ser um ataque em que os americanos sejam punidos e em que o mundo veja que o Irã revidou contra a superpotência de uma forma que outros não ousariam fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Irã quer mostrar à China, Rússia, Índia, Brasil, aos países do BRICS e aos países do Sul global que não querem destruir a economia global. É o outro lado que está ultrapassando os limites, e isso está levando o mundo a uma potencial crise global. Portanto, é um ato de equilíbrio. Você precisa punir os americanos, mas também precisa mostrar à comunidade internacional que é o outro lado que está sendo irracional e que nós somos o lado razoável. Acho que isso sempre foi assim, aliás. Mas acredito que, pela primeira vez, pessoas ao redor do mundo estão reconhecendo isso. E as pessoas estão enxergando, além da mídia ocidental e das narrativas criadas pelos governos ocidentais, que por décadas tiveram uma enorme influência sobre as percepções em relação ao Irã. Mas isso mudou, eu acho. E o Irã quer usar essa oportunidade para marginalizar ainda mais os Estados Unidos, marginalizar ainda mais o Ocidente, marginalizar ainda mais o regime israelense, para mostrá-los como os regimes irresponsáveis e fora da lei que são, e que são eles que estão colocando a economia global em risco. E que o Irã é o lado que vai revidar com força para punir e forçar os americanos a levar em consideração as, como posso dizer, consequências de sua agressão. E para que os americanos pensem duas vezes antes de cometer a agressão novamente, ao mesmo tempo em que mostra que o problema são os americanos. Quão fácil é para o Irã retaliar fisicamente contra esses alvos? Os americanos têm principalmente, claro, suas bases militares, mas pelo que vejo, eles acumularam muito poder aéreo na região, que também está distribuído por ali. Parece que os alvos mais vulneráveis seriam os navios, dos quais eles enviaram vários recentemente. Quão acessíveis eles são, ou até que ponto os americanos conseguem proteger esses ativos? To what extent are the Americans able to protect these assets? Because, well, it does seem as if the lost ship would... Porque parece que a perda de um navio pode ter um impacto duplo. Por um lado, isso pode aumentar as preocupações dentro dos Estados Unidos sobre no que eles estão se metendo, que não é simplesmente outro Iraque, onde você pode atacar o outro lado sem sofrer retaliação. Por outro lado, isso também pode instigar apoio a ataques mais duros contra o Irã. Como você vê a capacidade de realmente atingir alguns desses navios? Porque, como vimos com os ataques a Israel, o Irã possui mísseis e drones bastante sofisticados. O Irã poderia, por exemplo, alcançar a ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, que é usada pelos americanos. Desculpe, acho que essa é minha ignorância sobre as capacidades aqui.
Eu só queria dizer que a palavra que eu estava procurando esse tempo todo, e eu estava pensando nisso constantemente, era dissuasão. O Irã, por um lado, precisa criar dissuasão ao atacar os Estados Unidos, ao punir os Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, quer manter a comunidade internacional e a simpatia internacional do seu lado, e reforçar o fato, ou a crença, que agora todos têm no sul global, de que os Estados Unidos são o agressor. Então eles terão que atacar. Acho que o ataque será substancial, mas será feito de uma forma que todos vejam que o Irã é quem sempre foi responsável e está sendo responsável. Mas o Irã pode atacar Diego Garcia. Iran can strike Diego Garcia. In fact, the way I would put it, Glenn, is that Iran... Na verdade, Glenn, eu diria que o Irã pode atingir os americanos de forma muito mais eficaz do que pode atingir os israelenses. E você vê como eles estão atacando Israel com facilidade, sem que os israelenses possam fazer nada a respeito. Atacar os americanos é muito mais fácil. O Irã possui dezenas de milhares de mísseis de longo alcance. Acho que até o Netanyahu admitiu isso alguns dias atrás. Claro, também há dezenas de milhares de drones de longo alcance. O Irã tem centenas de milhares de mísseis e drones de médio e curto alcance. E eles são muito mais precisos porque, quanto menor o alcance, maior a precisão. Eles também são muito mais fáceis de movimentar, muito mais fáceis de esconder. Portanto, é muito mais difícil para uma força aérea ou para um adversário impedir que um país dispare esses mísseis. Portanto, se o Irã quisesse entrar em combate com os Estados Unidos, o poder de fogo que o Irã tem à sua disposição seria esmagador, porque o Irã vem se preparando para uma batalha com os Estados Unidos desde a invasão do Afeganistão e do Iraque. Esse é o foco da defesa iraniana. Defender-se contra o regime israelense é uma coisa, mas defender-se contra os americanos, que são um adversário muito mais poderoso, é outra. Então, o foco da defesa do Irã sempre foi os Estados Unidos. E é por isso que, se houver uma guerra total, não há dúvida de que os Estados Unidos não terão mais ativos no Golfo Pérsico. Será o fim da presença americana na região. Porque, se for uma guerra total, tudo que os Estados Unidos possuem será devastado, e aqueles regimes aliados aos Estados Unidos deixarão de existir. Acho que é por isso, e, novamente, essa é uma interpretação pessoal, e não quero diminuir a importância desse ato de guerra cometido pelos americanos, mas acho que é por isso que os Estados Unidos escolheram bombardear algo que já havia sido bombardeado e que, na verdade, não causou tanto dano assim, porque sabem das capacidades que o Irã possui. Então, acredito que essa foi a tentativa de Trump de se proteger de uma retaliação. Mas essa retaliação vai acontecer, como discutimos anteriormente. Porém, será calculada? Será cuidadosamente discutida ou cuidadosamente analisada? A situação e a resposta, acredito, serão baseadas nas conclusões dos políticos, líderes e oficiais militares envolvidos. Military officials that are involved. Você acha que estamos caminhando para uma guerra total? Porque, bem, do jeito que vejo, se o Irã revidar de forma muito branda, qualquer contenção provavelmente será vista como fraqueza, o que pode encorajar o outro lado, enquanto se revidar com força, será visto como agressivo, o que exigiria uma resposta dos Estados membros. Então, não importa o que aconteça, parece que estamos caminhando para algum tipo de escalada. É difícil imaginar que o Irã vá revidar e isso simplesmente acabe por aí. Você acha que uma guerra total é o cenário mais provável agora? O Irã se preparou para uma guerra total, e seu plano é revidar. Se tiver que revidar, vai revidar com muita força, porque para impedir que continue, o Irã terá que ir com tudo. Então, o Irã está preparado para isso. Mas o Irã não quer isso, e quer que o mundo saiba que não quer isso. As únicas pessoas que querem uma guerra total e que querem destruição para a economia global são Netanyahu e seus aliados sionistas e neoconservadores, que estão dispostos a sacrificar os Estados Unidos e tudo por essa colônia.
Portanto, a primeira escolha do Irã definitivamente não é a guerra total. A resposta do Irã será proporcional. Será para dissuadir e criar dissuasão. Mas também será feita de forma que todos reconheçam que o Irã é o ator responsável. E se Trump for sensato, se for inteligente, ele vai recuar. Mas se continuar, então o Irã vai revidar novamente. Isso pode levar a uma situação que todos no mundo saem perdendo. Situation where everyone across the world loses. I wanted to ask, lastly about Eu queria perguntar, por fim, sobre os aliados do Irã na região. Porque os Estados Unidos e Israel vêm enfraquecendo esses aliados nos últimos anos. Ou seja, os palestinos, é claro, as tentativas de mudança de regime na Síria, o Hezbollah, o Iêmen. Até que ponto eles estão em posição de ajudar ou apoiar o Irã? Ou você acha que eles fariam parte de alguma retaliação? Porque eu vi algumas declarações vindas do Iêmen, pelo menos, de que estão prontos para apoiar o Irã. Novamente, não está seguro, de discurso warfare. Mas quais foram os parceiros do Irã na ONU? But what is the state of Iran's partners in the region? Well, I think it's clear. Bem, acho que está claro que o Iêmen está se tornando mais poderoso após derrotar os Estados Unidos. Está fortalecendo suas capacidades militares e o moral lá está alto. Mas também acho que você deveria incluir o Iraque. Os iraquianos se mobilizaram. As condenações foram severas na última semana. Líderes religiosos, políticos e autoridades militares têm emitido advertências aos Estados Unidos. E o Iraque tem uma população muito grande, é muito maior que o Líbano. O exército iraquiano e as forças de mobilização popular são forças militares muito capazes. Eles ajudaram a derrotar o ISIS junto com os iranianos, o Hezbollah e outros. Eles derrotaram o ISIS. Então, se houver uma escalada, eles definitivamente fariam parte da equação. O Hezbollah, é claro, está se reagrupando, está se preparando para a próxima fase. Mas os israelenses, ao contrário do que gostariam de dizer, não eliminaram os grupos de resistência nem o Iêmen. Se o Hezbollah foi enfraquecido, ou se o Hamas foi enfraquecido, ou se a Jihad Islâmica foi enfraquecida, como dizem, eles também foram enfraquecidos. Na verdade, Israel foi enfraquecido muito mais do que qualquer outro. A guerra com o Irã não está indo bem para o regime israelense. Se estivesse indo bem, os americanos não teriam se envolvido. Mas está claro que o Irã tem a vantagem, tanto em capacidades ofensivas quanto defensivas. Os iranianos estão abatendo muitos mísseis e drones. Os israelenses são incapazes de abater a maioria dos mísseis muito pesados do Irã, especialmente os mais modernos. Portanto, não é uma boa situação para o regime israelense. Mas para os americanos, se houver uma guerra total, imagine o que as forças de mobilização popular no Iraque e o que o Iêmen poderiam fazer. O Iêmen poderia decidir retomar territórios que pertenciam a ele dos sauditas. O Iraque poderia retomar o Kuwait. O que os Estados Unidos poderiam fazer a respeito disso? Nada. Não estamos mais nos 1990. Então, ao jogar a carta da ONU pela janela, como eu estava dizendo antes, ao enfraquecê-la severamente, como você aponta, os Estados Unidos abriram uma caixa, onde no futuro você pode ter atos semelhantes de guerra ou agressão, ou movimentos militares semelhantes por parte de um país, e ninguém poderá reclamar. Se, por exemplo, a Malásia tomar Singapura, quem vai fazer algo a respeito? Quem pode fazer algo a respeito? Com base em que argumento? Então, se o Iraque tomar o Kuwait, que ele diz pertencer a ele historicamente, com razão ou não, esse não é o ponto. Não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito disso no futuro. Se o Iêmen decidir se vingar da Arábia Saudita pelos anos de genocídio e invadir a Arábia Saudita em caso de uma guerra regional, o que os Estados Unidos farão a respeito? Os Estados Unidos já têm mais do que o suficiente em suas mãos com a sua confrontação com o Irã. E claro, as capacidades militares do Irã, como eu disse antes, na região do Golfo Pérsico, são extraordinárias. Então, agora imagine o potencial para o tipo de caos que pode surgir como resultado do que os Estados Unidos e os europeus estão fazendo.
seria devastador para o mundo. Pode, e vai, mudar o mapa. E vai derrubar o império. Mas acredito que criará miséria econômica para pessoas em todo o mundo. Misery for people across the world. I guess all the different ways this could, Imagino todas as diferentes formas como isso pode escalar, envolvendo outras partes da região e até mesmo o mundo todo. É um tema tão grande. Você esperaria que eles tivessem pensado nisso antes de lançar esse ataque ao Irã? Mas aparentemente não. Então sei que você está muito ocupado. Devem ter sido 12 horas difíceis. Então muito obrigado pelo seu tempo. Eu agradeço. E sim, se cuide. Not at all, Glenn. De forma alguma, Glenn. É um grande prazer e uma honra, e estou muito feliz em estar com você. Obrigado por me receber. Thank you for having me.